Olá, queridos, como é que vocês estão? Hoje eu quero compartilhar com vocês um momento difícil que nós enfrentamos há alguns anos como família. E tente lembrar, enquanto eu conto para vocês o que nós passamos, se por um acaso você já, por algum momento, teve um momento em que você perdeu o chão. Porque foi exatamente isso que aconteceu conosco. Eu tenho lembrado muito desse episódio nos últimos tempos e principalmente quando eu assisto os noticiários e ou ouço alguém falando que teve seu ente querido internado e, e aí essa situação volta ao meu coração. Há 2 anos e 8 meses, mais ou menos, eu era uma recém-mãe de segunda viagem, né? Eu estava com a Alice, minha caçula, com quase 40 dias. E a gente estava naquela fase de adaptação intensa, né? Lidar com o nosso menino muito ativo de quase 3 anos e tendo que dar aquela balanceada com uma menininha que de 3 em 3 horas acordava pedindo mamar. E de repente, nosso mocinho apresentou um quadro febril e foi diagnosticado com uma otite bem leve. Mas esse mesmo vírus acabou pegando a nossa baixinha também. E num corpinho pequeno daquele, a proporção do vírus foi outra. Né? E uma tosse muito intensa se apoderou dela. No dia 19 de julho de 2018, nós tivemos que correr para o hospital com ela. Passamos uma noite muito complicada e a tosse se intensificou muito. E quando a médica terminou de examinar a Alice, ela falou assim pra gente: pais, a Alice vai ficar internada aqui no hospital, porque se vocês levarem ela para casa, eu não posso garantir que vocês voltem com ela a tempo para cá. Aquelas palavras foram muito fortes. Eu tava pensando, não, vou medicar, a gente vai para casa e ok. Mas aquelas palavras traduziram exatamente o estado que a nossa baixinha estava. Era muita tosse. Ela estava com uma respiração super ofegante, totalmente apática. E ela foi diagnosticada com bronquiolite. Após uma espera muito longa, de 9 horas na sala de observação do pronto atendimento, nós conseguimos um leito para internar ela. E foram muitas nebulizações nesses primeiros momentos, tiveram que colocar o catéter de oxigênio, né, no nariz dela, um mini nariz com um mini catéter, incomodava muito, ela tentava tirar. Foram várias picadas para fazer exames e foi muito complicado ter que assistir isso. Mas nada dela melhorar. No dia seguinte, o quadro se intensificou, entra médico, sai médico, e as minhas orações estavam cada vez mais curtas e desesperadas, e o que eu conseguia falar era: ajuda ela, Deus. Foi assim um momento muito difícil. Meu coração estava assim, ó, pequenininho, bem apertado. Eu estava tentando, mas sem muito sucesso, ter fé. Eu pedia que Deus interviesse, né, que fizesse o melhor para minha pequena, porque assistir aquilo era muito doído. Se eu pudesse trocar com ela, eu trocava na hora. Mas a saturação dela só diminuía, né? A respiração dela não estava do jeito que deveria estar, os batimentos muito acelerados. E eu já estava totalmente tonta, né? Com aquele vocabulário novo, totalmente desconhecido, tantos exames, raio-x. E teve um momento daquele dia que eu estava sozinha com a Alice. Eu olhei para ela ali, cheia de fios, né? Acesso para medicação, aqueles bips das máquinas. E ela não conseguia nem mamar por falta de força. E nesse momento, em meio a lágrimas, que nem eu tô agora, talvez um pouco mais intensas que agora,
Eu fiz a oração mais difícil da minha vida. Eu reuni todas as minhas forças, peguei as mini mãozinhas da Alice e entreguei ela totalmente aos cuidados do Pai. Que Deus fizesse a vontade dele sobre a vida dela. Nós queremos tanto ter o controle sobre as situações, não é mesmo? Principalmente numa situação dessa. Eu queria poder apertar um botãozinho e pronto, melhorou. Mas são tantos outros momentos também que nós tentamos achar maneiras e jeitos para resolver as coisas. Mas tem horas que não dá, simplesmente não dá, nós não conseguimos. Nós precisamos aprender a soltar, abrir mão desse controle. E nós precisamos nos lançar no colo do Pai. É Ele quem nos sustenta quando nós estamos fracos. E é pela força dele que nós nos tornamos fortes. Ele deve ser a nossa esperança e nele podemos encontrar abrigo. Naquele momento eu entendi que eu não podia mudar o futuro da minha pequena. Não podia mesmo. Mas eu podia enfrentar essa situação dependendo de Deus. Eu fiquei mais leve, parecia que eu tinha tirado, 50 quilos das minhas costas. As lágrimas não vinham mais com tanta frequência e uma força que não era minha invadiu o meu coração. E tinha um versículo que sempre vinha à minha memória, eu acho que inclusive já compartilhei em algum vídeo aqui. Era o de Filipenses, né? Versículo 6 e 7 do capítulo 4. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas, e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz, essa paz que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Como era bom respirar com essa paz. Então, as horas que se seguiram a essa oração não foram de melhora no quadro da Alice. Muito pelo contrário, o quadro dela piorou. Mais um raio-x e perceberam que um dos lados do pulmão dela estava totalmente comprometido. Então veio a notícia de transferência dela para a UTI neonatal. E ao invés de eu ficar abalada com aquela notícia, eu senti paz. Deus estava providenciando o tratamento que a Alice precisava. Estava levando ela para um lugar onde ela poderia ser cuidada e com toda a atenção que ela precisava. Um monitoramento direto, médicos especializados em casos complicados. E ela precisava de um aparelho que ajudasse ela a respirar. E lá ela teria acesso a isso. Então, por mais chocante que tenha sido a cena de ver ela naquela incubadora ligada a uma máquina, meu coração ficou quente e calmo. Eu fui inundada por aquela paz sobrenatural, pois Deus ouviu as minhas orações e Alice tinha o tratamento que ela precisava. Naquela noite, nós tivemos que, pela primeira vez, deixar ela sozinha no hospital. E apesar de eu saber que tinha uma ótima equipe cuidando dela, foi difícil. Foram dias muito intensos de chegar cedo no hospital, ir direto lá no lactário, tirar leite, esgotar o leite, né, para a dieta dela, ir lá para UTI, esperar a liberação para entrar, passar por uma intensa higienização, né, máscara, avental, touca, pronto. Daí eu podia sentar do lado daquela caixinha da incubadora e ficar o dia inteiro olhando, porque nem pegar era possível. Não foram dias muito fáceis, mas eu me descobri tão mais forte do que eu imaginei que eu era. E essa força vinha lá do alto. Eu sempre tive muito receio de agulha, sangue, mas eu assistia a tudo. Parecia uma mãe leoa.
os exames, a transfusão que ela precisou passar. Ela perdia o acesso com frequência, então toda vez tinha que passar de novo, passar a sonda. Não eram momentos muito agradáveis. Ao mesmo tempo, meu marido se desdobrou para cuidar do Davi em casa, trabalhar, ir ao hospital. Foram semanas intensas, bem intensas. Mas nós aprendemos a viver em dependência a Deus. E que aprendizado! Uma corrente de oração enorme se formou, muitos oraram por nós e Deus nos acalmou, fortaleceu, me deu palavras de consolo, não só para mim, eu pude consolar outras famílias que se encontravam naquela UTI com casos até mesmo mais graves, né, prematuridade extrema, danos cerebrais, cirurgias cardíacas, aqueles bebês desse tamanho. E pela graça de Deus foi possível dar uma palavra de esperança, de consolo para essas famílias também. E ali se melhorou, né? Foram dias complicados, mas ela foi lentamente melhorando e nós recebemos a alta e pudemos levar ela para casa. E se tivesse chego a hora da Alice? Fiquei me perguntando isso uns tempos atrás. Então eu cheguei à conclusão que a verdade absoluta daquele mesmo versículo ainda seria verdade. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, também ia guardar o meu coração caso eu tivesse que passar por isso. Não seria fácil, assim como todos os desafios não são fáceis. Mas Deus é fiel, Ele está conosco. Não é fácil entregar verdadeiramente, realmente as situações nas mãos de Deus. Eu contei aqui para vocês, né, um relato sobre enfermidade, mas isso vale para qualquer situação que nós estamos enfrentando na nossa vida. Tem tantas situações que nos tiram o ar, falta o chão sobre os nossos pés. Situação financeira, um relacionamento em conflito, prestes a acabar, brigas, falta de emprego, um ente querido doente ou até mesmo luto. Eu te digo, convide essa paz que excede todo o entendimento a morar no seu coração também. Entregue tudo por meio de orações e súplicas a Deus. E Ele vai guardar o seu coração. Eu tenho certeza que você vai sentir também que Deus está te carregando. Compartilhe seus pedidos de oração com aqueles que estão próximos a ti. Pode me escrever também, eu vou orar por você. E sinta esse poder incrível de ser carregado em oração. Entregue suas situações, suas decisões, sua vida, seus conflitos, seus dilemas, tudo. Entregue tudo a Deus. E entenda de uma vez por todas como é enfrentar esses momentos, tendo Deus no controle de tudo. E é isso que eu desejo para você, que a paz dele inunde o seu coração, assim como eu também pude experimentar. E que Deus te abençoe muito, querido. Até a próxima.